Dizem que a primeira vítima da guerra é a verdade. O que ocorre quando um incêndio é usado para escondê-la? Esta semana, um incêndio irrompeu no coração da Judéia e Samaria. Voluntários que correram para apagar o fogo foram atacados enquanto lutavam contra as chamas. Uma acusação surpreendente surgiu. Os próprios combatentes do incêndio teriam sido os responsáveis por iniciá-lo. Então, o que realmente aconteceu naquela noite e por que duas histórias completamente diferentes agora disputam a atenção do mundo? Bem-vindo de volta à Judéia, aqui na JNS TV. E eu certamente não sou um profeta, pessoal, mas na semana passada falamos sobre o potencial do terrorismo incendiário em toda a Judéia e Samaria, realizado por aqueles que literalmente estão tentando reduzir Israel a cinzas. Estamos aqui nesta semana com mais um incêndio criminoso iniciado por árabes. E na história a seguir, esses incendiários árabes tentam queimar Israel e depois culpam os judeus. Na noite da última terça-feira, árabes incendiaram áreas de pastagem pertencentes à fazenda Sela Harimun, que fica ao norte da cidade de Taiba, na região de Binyamin, em Judéia e Samaria. Veja só, mas os voluntários que chegaram ao local para tentar controlar o incêndio foram atacados por árabes que jogaram pedras neles. Um israelense ficou levemente ferido. Apesar do ataque, os voluntários mantiveram os esforços para combater o incêndio até que as chamas fossem apagadas. Eles usaram caminhão de bombeiros, abafadores e sopradores, e as imagens mostram voluntários apagando as chamas. Vamos ver o vídeo. Então aí estão os judeus chegando e apagando o fogo. No entanto, depois que o fogo foi apagado, os árabes foram à mídia e disseram que os judeus estavam incendiando suas próprias terras. Fontes na cidade de Taiba divulgaram alegações falsas, afirmando que os próprios moradores tinham iniciado o incêndio. A rede Al Jazeera chegou a citar o prefeito de Taiba, que afirmou que supostos colonos queimaram uma colina inteira pertencente às terras da vila deles na noite passada. No entanto, os fatos são claros. Os voluntários chegaram para apagar o incêndio. Eles foram atacados durante o trabalho, mas continuaram até apagar o incêndio. Então aqui você tem incêndio criminoso, seguido de negação do incêndio, e depois uma libelo de sangue, alegando que o fogo foi iniciado por judeus. Como você arranja tempo para tudo isso? Se seu objetivo é destruir Israel e depois culpar os judeus, você dá um jeito. Assim como existem pessoas que negam o Holocausto ou negam que o 7 de outubro foi tão grave, aqui você tem aqueles que negam que houve incêndio criminoso. Como falei na semana passada, basta alguns fósforos e material inflamável para causar um ataque terrorista com fogo. Vamos torcer para que esses casos sejam raros neste verão e que nosso sistema de segurança capture todos os responsáveis. Na semana passada, os chanceleres da Austrália, Canadá, França, Noruega e Reino Unido anunciaram sanções a 6 entidades e uma pessoa, acusadas de envolvimento na chamada violência dos colonos. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido afirmou que os designados terão ativos congelados e, quando cabível, serão proibidos de viajar e impedidos de atuar como diretores. Pesquisei sobre inabilitação de diretores, que envolve proibição de participação em atividades empresariais e corporativas. Israel disse em resposta que rejeita firmemente as novas sanções, juntamente com a proibição de concessão de visto que a França anunciou esta semana. Contra Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças de Israel, junto com 4 líderes do que eles chamam de organizações de colonos e 21 supostos colonos violentos, Europa, União Europeia e Reino Unido estão ocupados com isso agora. Eles estão sancionando um grupo específico de israelenses com base em informações não confirmadas fornecidas por organizações radicais anti-Israel, que muitos desses países, na verdade, financiam. E como já dissemos antes, as estatísticas que eles estão usando estão sendo compiladas pela OSHA, o órgão da ONU, que diz que crianças judias em uma excursão escolar na Judéia ou judeus rezando pacificamente no Monte do Templo. Bem, isso é considerado violência de colonos. Você sabia que está acontecendo agora mesmo uma perseguição sistemática e assassinato em massa de populações não árabes na região de Darfur, no Sudão? Neste exato momento, agora mesmo na África do Sul, grupos de justiceiros e multidões anti-imigrantes têm como alvo trabalhadores estrangeiros e imigrantes. Em Myanmar, no Sudeste Asiático, a limpeza étnica e a violência continuam severas,
com o exército e vários grupos armados realizando ataques direcionados com base em linhas étnicas e religiosas. E, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, um novo estudo mostra que a polícia de Chicago usa força de maneira desproporcional contra os negros de Chicago. Em outras palavras, há muito mais acontecendo no mundo neste momento. Há muita violência, ódio e discriminação acontecendo agora em todo o mundo. Esses países da Europa sancionaram algum desses outros grupos? Esses países emitiram uma proibição de viagem para qualquer pessoa vivendo sob a autoridade palestina que cometeu assassinato em massa? Eu admito que a União Europeia realmente sancionou um pequeno grupo de líderes do Hamas. Mas, conforme relatado pela Organização Socorristas Sem Fronteiras, no ano passado foram 5.051 reflita sobre isso. 5.051 ataques terroristas na Judéia e Samaria, resultando em 24 mortos e mais de 400 feridos. Isso nem inclui os ataques em outras regiões do país. Algum desses países sancionou sequer um árabe vivendo sob a autoridade palestina por realizar esses ataques? Alguém sabe de proibição de entrada na Europa para esses terroristas? Ou a União Europeia está ocupada demais construindo casas árabes ilegais na área C e, de forma obsessiva, pedindo o estabelecimento de um chamado Estado palestino para se preocupar com judeus que são atacados? Estamos lidando com grande hipocrisia aqui. Estamos lidando com uma realidade em que um grupo de pessoas, os judeus, que vivem em uma área do país, Judéia e Samaria, são colocados sob uma lupa para que o resto do mundo os critique. Você quer condenar a violência? Ótimo, mas tem que ser para todos ou não ser para ninguém. Mas o objetivo aqui não é combater a violência, é mirar nos judeus. E existe uma palavra para isso, chama-se antissemitismo. Agora, vale ressaltar que, como parte do anúncio, o Canadá também impôs sanções ao movimento Regavim. Regavim é uma organização de defesa baseada em pesquisa, focada em uso da terra e soberania em Israel. Já falamos sobre eles muitas vezes antes. A Regavim diz que está tomando medidas imediatas para entrar com um recurso e uma ação contra, exigindo que seu nome seja limpo e que sejam compensados por qualquer injustiça causada. Vamos acompanhar os desdobramentos. Agora seguimos em frente. Quero dar uma olhada na próxima manchete, e aliás, isso simplesmente me deixa absolutamente irritado. Me deixa louco ver uma manchete como essa. Aqui está. Colono atira e fere um palestino aparentemente com deficiência mental que carregava uma pedra na Cisjordânia. E aqui está a reportagem completa. Um colono israelense atirou e feriu um palestino que o ameaçou com uma pedra, segundo a polícia. Os palestinos afirmam que o homem era deficiente mental. Segundo a polícia, o homem palestino foi a uma fazenda de um posto avançado perto da vila de Duma, no norte da Cisjordânia. Essas são as palavras deles, não minhas. Ameaçou um morador local, que se aproximou para perguntar sobre suas ações e supostamente tentou atacá-lo com uma pedra. Nesse momento, o colono se sentiu ameaçado e atirou, neutralizando o homem, segundo a polícia. A agência oficial de notícias palestina Wafa cita socorristas do Crescente Vermelho que informaram que o homem de 29 anos com deficiência mental foi baleado no estômago e na perna. Então, primeiro vamos olhar para a manchete, e isso é, na verdade, do Times of Israel. Começa dizendo, um colono atira, agora automaticamente você tem um judeu atirando. Não diz teria atirado, apenas atira. Perceba como as ações dos árabes eram alegadas, mas o judeu com certeza bem, ele atirou. Mas voltando à manchete. Primeiro, eles dizem que houve um incidente a tiros, e só depois mencionam que o judeu em questão estava sendo ameaçado. Foi isso que o levou a atirar. Depois a manchete diz, abre aspas, aparentemente um palestino com deficiência mental. E qual fonte de notícias o artigo cita? Ele cita a Wafa, o veículo oficial de notícias da Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina que mente diariamente que paga terroristas para assassinar judeus. A agência de notícias deles é uma fonte confiável de notícias, aparentemente. Agora, como o Toy consegue se safar usando a Wafa como fonte? É uma pena que tantas pessoas por aí procurando notícias aceitem automaticamente essa manchete e esse artigo como fato e nem percebam que a Wafa é propaganda da AP. Mais uma vez, voltando à manchete. Depois diz, um palestino que estava carregando uma pedra. Em outras palavras, de acordo com essa manchete, um judeu atirou em um palestino deficiente que estava cuidando da própria vida e andando pela rua com uma pedra,
Talvez ele tivesse uma pedra de estimação. Está claro, diz, carregando uma pedra. Qualquer um que só lesse a manchete não saberia que ele estava ameaçando tentar matar judeus. Pedras podem matar, ou mais precisamente, árabes usando pedras como armas podem matar. E aliás, a reportagem então passa de usar a palavra pedregulho para usar a palavra pedra, como se esse cara estivesse segurando uma pedrinha de quicar na água, e não um grande pedregulho. Outra tentativa de minimizar o que esse árabe estava fazendo. Agora, eu admito que houve uma versão revisada de toda essa história que ficou um pouco melhor, mas esse foi o artigo inicial publicado online para o mundo ver. Sempre me perguntam, por que a imagem de Israel é tão ruim? O que estamos fazendo de errado? É difícil levar a verdade às pessoas quando a mídia, especialmente a israelense, divulga manchetes enganosas e artigos como este. Pessoal, confirmem se as notícias recebidas são confiáveis. Ao mesmo tempo, vamos fazer o nosso melhor para divulgar a verdade, especialmente quando se trata dos judeus na Judéia e Samaria, que estão sob o microscópio do mundo todo, todos os dias. Agora, seguindo em frente, na semana passada nós demos a terrível notícia de última hora de que um israelense havia sido assassinado por um terrorista árabe no centro do país. O terrorista atirou em civis num posto de gasolina perto de um McDonald's em Cochavia, Israel, matando um israelense e ferindo gravemente outros 5. Como aponta o Palestinian Media Watch, o terrorista, que depois foi identificado como um árabe israelense da cidade de Taiba, foi baleado e morto por um oficial israelense. Enquanto Israel ainda procurava por um cúmplice fugitivo, o exército israelense montou postos de controle móveis ao longo das rodovias e postos de controle fixos nas entradas das cidades árabes próximas, o que causou congestionamentos. O Palestinian Media Watch destaca que, ao noticiar novamente o caso, a agência oficial da Autoridade Palestina, Wafa, mencionou apenas o sofrimento dos palestinos devido aos bloqueios rodoviários do exército de Israel. A autoridade palestina reclamou que soldados pararam veículos, checaram identidades e causaram grande transtorno à circulação de civis na região. Não houve menção ao assassinato terrorista ou à necessidade de Israel procurar um segundo cúmplice terrorista, que, aliás, foi capturado posteriormente. Como observa o PMW, a autoridade palestina fala dos dois lados da boca. Ela incita diretamente o terror contra israelenses, enquanto, ao mesmo tempo, se faz de vítima após um ataque terrorista, ignora o ataque e foca apenas na resposta de segurança reforçada e em como isso os afeta, e somente a eles. Agora, a autoridade palestina não demonstrará pesar após um ataque terrorista. Acha que a autoridade palestina chorou após 7 de outubro? Claro que não. A autoridade palestina vai reclamar dos engarrafamentos e dos soldados das FDI, garantindo que não haja mais terroristas soltos. Eles buscarão máxima cobertura da mídia para criticar Israel por instalar postos de controle para salvar vidas. Tenho certeza de que veículos de mídia tradicionais caíram nessa ou sabiam que era notícia falsa e ainda assim divulgaram a história. Eu apostaria dinheiro nisso. Assim como a Al Jazeera espalhou notícias falsas ao dar espaço para aquele prefeito que afirmou que os judeus começaram os incêndios, tenho certeza. Veículos de mídia disseram que Israel adora atrapalhar a vida dos árabes sem sequer mencionar, ou mal mencionando, o ataque terrorista, que tirou uma vida e mudou vidas para sempre. Pessoal, está na hora de acordar. Está na hora de Israel acordar. Essa é a autoridade palestina em poucas palavras. Eles não são nossos parceiros de paz. Entramos nessa confusão nos anos 90 e é hora de encontrar uma saída definitiva. Agora, seguindo em frente, a Anistia Internacional, nesta semana, acusou Israel de conduzir uma campanha patrocinada pelo Estado de Limpeza Étnica, na Judéia e Samaria, chamada Cisjordânia, contra comunidades beduínas e palestinas de pastoreio. Nos últimos 3 anos e meio, projetada, segundo eles, para acelerar a anexação do território. O relatório da Anistia Internacional, que frequentemente critica Israel, detalhou o que eles chamaram de violência de colonos, vandalismo e mais. O relatório também detalhou um aumento de comunidades e fazendas na Judéia e Samaria, que, segundo a Anistia Internacional, é um esforço para expulsar os árabes da terra. Em particular na área C, onde Israel tem controle total de segurança e civil sob os acordos de Oslo. Agora, não há realmente nada de novo aqui. Israel frequentemente é falsamente acusado de limpeza étnica pela ONU e por outros grupos.
A anistia não vai admitir que os árabes mencionados vivem em comunidades ilegais em terras do Estado de Israel. É conveniente para eles deixar essa parte de fora. E claro, eles ignoram completamente os milhares de ataques contra judeus na Judéia e Samaria todos os anos. Veja como eles citam a área C sob controle total de Israel. Agora, o que realmente está acontecendo aqui? A autoridade palestina, sob o Plano Fayyad de 2009, está deliberadamente enviando esses árabes e também beduínos para se mudarem para a área C na esperança de tomar essas áreas. Já falamos sobre isso no passado. Eles buscam reivindicar o máximo de terra em áreas estratégicas. Se Israel negociar com a autoridade palestina, o que espero que nunca aconteça, vão reivindicar a terra roubada como se fosse deles. Eles costumam afirmar que essas áreas fazem parte das chamadas antigas terras palestinas de milhares de anos atrás. Mas como a Regavim mostrou com evidências fotográficas que remontam a mais de 100 anos e até mais, não havia vilas árabes nesses locais. É tudo uma farsa, é tudo um jogo. E a anistia, repetidas vezes, toma o lado de quem é contra o Estado judeu. Não caia nessa. Não acredite nas mentiras que eles espalham. Eles são mais uma ferramenta sendo usada para tentar criar um Estado terrorista no coração ancestral de Israel. Se a Anistia Internacional disser que é dia, você deve automaticamente saber que, na verdade, é o meio da noite. Como sempre, o Jerusalem Post informou esta semana que a Comissão de Inquérito da ONU sobre o chamado Território Palestino Ocupado divulgou um relatório acusando as autoridades israelenses de estarem envolvidas no que eles chamam de ataques de colonos na Cisjordânia, que feriram ou mataram palestinos. O relatório da ONU afirma que as autoridades israelenses permitiram ataques de colonos por meio de apoio financeiro e militar, em um suposto clima de impunidade promovido por órgãos judiciais e de aplicação da lei. Aliás, o relatório também concluiu que o grupo terrorista Hamas cometeu crimes de guerra tanto contra israelenses quanto contra palestinos. Mas, mais uma vez, você tem judeus sendo destacados e depois igualando judeus na Judéia ao Hamas ao colocá-los no mesmo relatório, como se houvesse algum tipo de equivalência ali. Novamente, não tenho problema se você quiser condenar a violência, mas destacar 500 mil cidadãos judeus israelenses que obedecem à lei e permanecer em silêncio sobre o resto do mundo. Isso mostra que, assim como a anistia, a ONU não tem bússola moral. E, finalmente, nesta semana, a Associação Nacional de Legisladores Cristãos concedeu seu prêmio de liderança Israel-Estados Unidos ao chefe do Conselho Regional de Samaria, Yossi Dagan. O prestigioso prêmio foi entregue a Yossi Dagan na Conferência Nacional de Políticas de 2026 da organização, realizada na Liberty University, na Virgínia. Yossi Dagan recebeu o prêmio por sua liderança, fortalecimento dos laços entre as nações e apoio à terra bíblica. Durante a cerimônia, o presidente da organização e Yossi Dagan entregaram certificados de agradecimento a 3 legisladores estaduais que representam os primeiros estados dos Estados Unidos a aprovar legislação apoiando o uso do termo Judéia e Samaria. Esses estados são Arkansas, Tennessee e Arizona. A lei proíbe o uso do termo Cisjordânia em documentos oficiais do Estado, permitindo apenas Judéia e Samaria, e reconhece o direito do povo judeu à região. Durante o evento, o presidente anunciou planos de promover legislação semelhante em outros 20 estados dos Estados Unidos. A organização NACL, liderada pelo fundador e presidente Jason Rappert, é considerada a maior organização de legisladores dos Estados Unidos. Então, parabéns são devidos a Yossi Dagan, o chefe do Conselho Regional de Samaria. E é importante perceber que, com tanto ódio direcionado a Israel e a Judéia e Samaria, há tantas pessoas por aí, provavelmente assistindo ao programa, que escolhem estar do lado certo da história. Muito obrigado às pessoas que trabalham nos bastidores aqui na JNS TV, a produtora Bárbara Hanamov, o engenheiro Aaron Woglanter, Zach Zickerman, Ryan Lifshitz, o gerente da estação Yuri Skveretsky e a editora de vídeo Ksenia Pelichenko. Confira o conteúdo incrível da JNS TV. Acesse jns.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e do mundo judaico. Deixe um super agradecimento pra gente e inscreva-se no canal. Muito obrigado por nos acompanhar em mais uma edição de Judéia e aqui, somente na JNS TV.